Prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Eu sempre trago aqui temáticas ligadas ao universo feminino, né? Como despertar o feminino, como se transformar, sei lá o que, sempre ligado ao feminino. E a gente esquece um pouquinho do homem, né? Como se o homem já viesse pronto, né? Não precisasse de bula nem nada. E lê do engano, porque o homem, assim como a mulher, tem lá suas fragilidades, tem sentimento, olha, é gente também de carne e osso, né? As pessoas acham que aquela história, homem não chora, homem não sente, e não é bem assim. E para falar disso, eu trouxe aqui o Luiz Jacques Saldanha. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Agradeço, obrigado. E ele vai contar um pouquinho, ele desenvolve um trabalho muito bacana com os homens, que é exatamente para despertar, para trazer a consciência, resgatar a essência do masculino. Olha que coisa bacana, eu tô aqui encantada, eu estava conversando com ele, me parece um trabalho belíssimo e eu acho que você também vai achar uma coisa muito bacana. Luiz, conta um pouquinho, o que você faz, me conta um pouco a sua história. Certo, eu sou do Rio Grande do Sul, agora aposentado, por isso assim a minha informalidade. Que ótimo, né? E eu fui morar em Florianópolis, mas na verdade no Rio Grande do Sul faz mais ou menos uns, para ser preciso, vai fazer 17 anos que eu, aos 51 anos, precisava naquele momento na minha vida de transição, hoje eu entendo isso com bastante clareza, eu estava querendo encontrar um terapeuta que fosse uma pessoa que não lidasse só com o mental, que infelizmente no Ocidente a gente é muito conectado, principalmente os homens, de que as nossas coisas têm que ser entendidas porque passa tudo pela mente. E com toda a maravilha da contribuição do Freud, eu acho que ficou muito assim o conteúdo de que toda a nossa experiência de vida ou é um problema, ou é um complexo, ou é uma patologia. E eu então tive a felicidade de, ao buscar uma pessoa alternativa, encontrei um médico chamado Mauro Posati, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, na área da educação, que lidava justamente com uma outra maneira de ver, não mais como um complexo, um problema, mas sim como um aprendizado. E ele desenvolvia já nesse tempo, em 97, um trabalho com homens, um trabalho que se chamava Guerreiros do Coração, e claro, dentro da visão dele de homem e de terapeuta, ele sempre procurava convidar os homens, os seus pacientes, para fazerem parte do trabalho. Eu tive a felicidade de entrar nesse trabalho e descobrir assim um pouco o que tu trouxesse, que homem também sente, que homem também sofre, que homem não é assim um ser acabado, bem pelo contrário, e que na verdade as feridas masculinas, apesar de não serem aparentes, elas são muito profundas. E eu tive então o privilégio de entrar nesse trabalho, estou aqui em São Paulo, vou fazer 3 anos, não morando aqui, porque eu moro em Florianópolis, mas vindo aqui periodicamente para ver se os homens de São Paulo e do estado de São Paulo se interessam, como os homens do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, de entrar numa viagem assim de aprender a ser homem com homem. Que bacana, olha que bacana isso, que bonito, aprender a ser homem com homem. Porque a criação, acho que na nossa sociedade, fica muito voltado para a mãe, né? As mães criam, as mulheres, as avós, as tias, as babás. Exatamente. Né? A crecheira, a professora. É sempre muito feminino, né? O feminino e com aquele olhar de que o masculino tem que ser forte, duro, né? Eu não sei se isso é mito ou se é real. Acho que o pessoal diz que no Rio Grande do Sul tem aquela coisa do masculino, né, do macho, tal, que vira até umas piadinhas. Claro, tranquilamente. É interessante você falar que você é do Sul sim, e que foi buscar isso, né? Muito bacana. E como é que é de fato o trabalho? Como é que você já tem grupos em São Paulo? Sim, nós temos já. Como eu disse, porque esse trabalho começou aqui em São Paulo em 2009. Porque tem aqui algumas instituições, uma delas chama-se Alubrate, a outra a Unipaz. E esse médico, esse que é o Mauro Posati, lá de Porto Alegre, ele também faz parte da Unipaz, do Brasil, e ele é um dos responsáveis pela Unipaz lá no Rio Grande do Sul. Apesar desse trabalho não estar conectado assim profundamente com a proposta da Unipaz, mas na verdade tem tudo a ver, porque essas instituições também procuram trazer uma outra visão sobre o masculino. E logicamente, com a experiência que ele tem de homem, de médico, de pessoa com esse trabalho, ele é muito convidado e vem e começou a falar nesse trabalho aqui. E aí alguns homens se interessaram, acabamos então construindo essa proposta de vir aqui em 2009
E é nela que eu estou desde 2012, quando então nós vimos que era interessante não só fazer de uma forma muito intensiva, porque as pessoas são de fora, como eu estou aposentado, eu podia de alguma forma me disponibilizar mais para fazer um processo mais, assim, como é que eu vou te dizer, mais lento. Porque se tu te deres conta, apesar de ser muito importante o intensivo, eu sempre brinco assim que a gente entra no sábado de manhã num moedor de carne, tu só sai domingo de noite, né? Nossa. Não dá, entre aspas, nem para tu fugir daquilo ali, né? Mas aí a pessoa, é um lugar que a pessoa dorme, ela Sim, fica... quando é intensivo é assim, é um final de semana imerso mesmo. Né? Tá. Agora, quando ele é extensivo, ele é uma vez por mês, 3 horas mais ou menos, então é muito fácil de os homens desistirem. E para mim isso é fundamental que ele tenha essa oportunidade. Olha. Porque se ele volta porque entre um encontro e outro naquele mês, ele refletiu o que aconteceu com ele naquilo. Então aquilo começa a ser um processo onde ele começa a ser agente da sua própria transformação. Não é uma coisa como eu brinquei, que ele entra no sábado de manhã e sai domingo de noite, e sob certo aspecto não pode dizer para ele mesmo, eu não quero mais. Entendi. Então eu resolvi assim me disponibilizar aqui em São Paulo para fazer esse trabalho, como eu digo, lento, para que então os homens que entrassem, eles entrassem de coração mesmo. Né? E nós temos um grupo que não é grande em relação ao tamanho de São Paulo. Eu sempre brinco que é muito difícil, parece que não tem homens assim disponíveis para isso aqui em São Paulo, que é bem difícil mesmo dos homens aderirem. Mas quando os homens entram, assim, a transformação é muito profunda mesmo. É mesmo. E são quantos encontros? São 8 encontros temáticos, né? Cada um tem um tema, não é nada assim formal, não é nada teórico, não é nada mental, é um processo assim... Isso é fantástico, né? Porque o homem, ele tem uma coisa muito mental, Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que poder se despir um pouquinho disso e se entregar de coração... Eu não sei se a tua experiência, assim, do teu trabalho como psicóloga, como sexóloga, uma pessoa do mundo aí, não sei se tu tens observado como para os homens assim é complicado eles mostrarem o sentimento deles. Nossa, muito. Porque assim, até a sociedade, eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui beijar um tio meu e ele me afastou. Ele disse, homem não beija homem. Puxa, eu com 12 anos eu pensei, mas eu queria beijar o meu tio, será que eu sou homem? Então, assim, nós vivemos umas situações... Põe em dúvida, Põe em dúvida. Então, nós vivemos algumas situações, assim como tu mencionaste aí, que o homem não chora, etc. Algumas coisas que para nós vão criando uma dificuldade de tu te posicionar, porque parece assim que se o homem mostrar a sua fragilidade, aquilo não é visto como fragilidade, aquilo é visto como fraqueza. Se um homem, por exemplo, chorar, e até, por exemplo, tiver algumas mulheres vão olhar mesmo elas com uma certa desconfiança, aquele chorão, será que ele é uma pessoa fraca? Será que ele realmente não vai ser um homem que vai se posicionar? Então existe toda essa energia assim mal resolvida da sociedade e não dos homens que acabam nos trazendo essas dificuldades. Né? E isso é um peso muito grande, muito né, grande, Luiz? Uma pressão muito grande, né? E o Ocidente ele tem muito forte assim dentro das funções da consciência que o Jung trouxe, só a questão do pensamento, né? Como a gente estava falando antes. A questão da sensação ela é muito conectada só com o prazer, né? Com o prazer sexual, com o prazer da bebida, com isso, aquilo. E os sentimentos, como a gente falou há pouco, ele é totalmente reprimido. E a intuição, para nós todos, é coisa de mulher. Então, quer dizer, as 4 funções... Ou de marica, né? Porque ele é feminino, né? Porque ele é feminino. Quanto preconceito. Então, né? as nossas 4 funções da consciência, eu estou dizendo que a gente lida com elas no nosso trabalho, né? Elas são trazidas todas de forma idêntica. O pensamento, a sensação, a intuição e o sentimento. Que bacana. Então, nós temos muitas vivências, né? Quer dizer, Isso que eu ia te perguntar, como é que elas são vivencial, porque nós sentimos assim que, até pelo que a própria ciência ocidental trouxe, essa separação desde Descartes do corpo e do espírito, né? Como se o corpo fosse da ciência e o espírito fosse da religião, como ele trouxe. Então nós trazemos esses vestígios muito intensos na nossa vida. Então, assim, o nosso corpo ele é só usado para nós, sob certo aspecto, nos exibirmos, né? Então o nosso corpo parece que não tem memória. E então a nossa mente é super valorizada, super assim expandida,
E na verdade a gente vê que o sentimento que passa pelo corpo, ele é muito perigoso, né? Então o nosso trabalho é vivencial, a gente faz muita conexão com o corpo, no sentido assim de que, por exemplo, nós nos damos as mãos, nós fazemos círculo, a gente dança como homem, faz danças masculinas. Então, quer dizer, os homens sabem que de repente eles podem se tocar, porque a sexualidade, a vida profissional, a vida pessoal do homem fica fora do trabalho. O homem entra só com o seu primeiro nome, e ali não importa o que ele é. Ali nós estamos nos encontrando homens com homens, e nos encontrando buscando primeiro confiar num outro homem. Porque nós temos muita dificuldade de confiar em homem. Porque se eu, por exemplo, me expor aqui para um grupo de homens, eu já vou, de alguma forma, assim, será que depois ele não vai usar isso contra mim? Será que isso depois, sabe, eu não vou, eu vou sempre mostrar um machão. Eu vou sempre mostrar que eu sou uma pessoa, assim, intocável. Então fica aquele cenário que a gente vive, a gente sofre muito por isso que eu estava te dizendo que eu fui em busca, assim, de um terapeuta que pudesse me ajudar a encontrar o meu coração, o meu sentimento. E ele realmente, o Mauro, com esse trabalho, ele abriu um espaço para os homens, que os homens podem sentar e eles vão nesse processo lento, assim, mensal, percebendo assim que o outro homem sofre como ele, que o outro homem também tem uma história de vida como ele, e nós começamos a desenvolver aquilo que as mulheres têm já de uma forma natural, que é a empatia. Eu começo então a sentir que a história daquele homem tem muito a ver com a minha história, que a minha história tem muito a ver com a dele. Identificação, e acho que afrouxa um pouquinho a couraça. Exatamente. Né? E a pessoa, ela E eu se começo permite. a sentir que, sabe, que no mundo as nossas experiências de vida não são complexos nem problemas. São riquezas a serem compartilhadas, entende? Olha que visão bacana. E tem assim um perfil, Luiz? São homens mais jovens, mais velhos? Existe assim um perfil, solteiros, casados, que não tem parceira? Ou... Tem todos os homens, Tem todos toda a gama que tu pode imaginar. Por exemplo, quando eu comecei em 97, nós éramos 11 homens, terminando o trabalho naquele ano. Esse ano passado, nós no Brasil, ou seja, do Sul até São Paulo, foram mais ou menos 130, 140 homens. Nossa, que grupo! E aqui no Paraná, no Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, onde foi o pessoal do Paraná, de São Paulo e do norte de Santa Catarina, nós éramos mais ou menos em torno de 67 homens. Nossa. E ali tinha jovens recém fazendo 18 anos e homens com quase 80 anos. E como é que as pessoas descobrem esse grupo? É o que nós estamos procurando É uma fazer, coisa assim, boca a aqui, por boca? exemplo, divulgando, que a gente agradece profundamente isso. Não nós que estamos levando o trabalho, mas nós homens, no sentido de procurar abrir um espaço para que os homens saibam que existe um trabalho. Esse não é o único, nem é o último, mas é um trabalho, pelo menos, que está disponível. Porque nós sabemos, assim, que os homens têm muita dificuldade de aderir a um trabalho desse. Eles são muito desconfiados. São desconfiados e imediatistas. Querem, assim, um resultado para ontem. Porque é assim que está o mundo aí fora. Quer dizer, todo mundo tem que ser eficaz, todo mundo tem que logo, sabe, ser economicamente viável, ser tudo... Então nós vivemos numa pressão, assim, emocional que a gente às vezes nem se dá conta. Na velocidade da banda larga, né? Da banda larga, depois que a banda larga entrou, tudo é muito rápido, tudo tem que ser rápido. Exatamente. E as pessoas não param para respirar, né? Para sentir o dia. É uma coisa assim muito maluca. Mas muito bacana essa proposta. E esse movimento Guerreiros do Coração? O que é esse movimento? É esse o trabalho específico? Isso. O que... Quando esse médico desenvolveu esse projeto no início dos anos 90, ele acabou lendo uma entrevista de um australiano chamado Craig Gibson, que veio já muitas vezes aqui no Brasil e aqui em São Paulo, talvez algumas pessoas conheçam, e ele fez uma proposta aqui no início dos anos 90, justamente no final de semana prolongado, aonde ele convidava os homens para vir trabalhar o seu resgate da sua essência e aonde ele falava sobre esse termo Guerreiros do Coração. Na verdade, ele já buscava essa expressão
que um psicólogo americano chamado D.R. Imparo tinha desenvolvido, porque ele trabalhou com muitos conflitos em todo o mundo. E ele viu que, na verdade, a questão do guerreiro é um arquétipo trazido por Jung, né, um dos arquétipos masculinos e femininos. E ele então disse, olha, hoje em dia, na situação do mundo, os homens não estão mais fazendo guerra de conquista de territórios externos, né? Hoje a grande luta dos homens, inclusive com um processo de guerra mesmo, é buscar um território que é muito difícil de um homem conquistar, que é a passagem da mente para o coração. Esse é a grande luta masculina hoje, né? Então ele disse isso, por isso que nós temos que buscar sermos guerreiros do coração, né? Então essa expressão ela é muito bonita, ela é muito assim, traz muito entusiasmo, né? Nos tira aquela situação de que nós temos que estar guerreando no mundo aí para conquistar o ter, e vimos que na verdade a nossa conquista agora é de ser. Sermos pessoas afetivas, pessoas inclusivas, abrimos a nossa possibilidade de amar, não só amar a mim mesmo, mas amar o outro, a outra e principalmente o planeta, porque também a gente percebe que a nossa tecnologia do mundo ocidental é muito masculina, muito destruidora, e falta esse aspecto do feminino que é do cuidado. Que bacana. É uma visão junguiana dos arquétipos? Sim, a gente usa bastante Jung porque a gente acha que Jung trouxe, através do que nós reconhecemos do inconsciente coletivo, essa coisa de que nós todos no planeta somos seres coletivos, né? E que não é só a questão do masculino ou do feminino, que nós, como ele trouxe também essa visão de que tu tens o masculino dentro de ti, eu tenho o feminino dentro de mim. É claro que o meu feminino se expressa diferente do teu em ti, como o teu masculino se expressa diferente em ti do que se expressa em mim, né? Então, ele trouxe uma outra percepção sobre isso, né? E nós, não é que a gente seja junguiano, mas a gente acolheu o Jung, incluindo dentro da visão ocidental, que é muito freudiana, né? E tirando muito esse caráter do complexo, sabe? Porque nós não somos, assim, psicólogos, nós honramos a psicologia, mas se nós transformássemos, assim, a nossa conexão com a essência masculina num aspecto só psicológico, pareceria que seriam só coisas patológicas. E nós achamos que não, que são equívocos da sociedade, equívocos dessa civilização, e que nós tínhamos que, de alguma forma, abrir uma outra percepção sobre isso que ele chamou de inconsciente coletivo, para nos incluirmos nesse coletivo, né? Luiz, você falou que são 8 encontros, e tem o 9º, que tem um ritual, né? Acabaram os encontros, o grupo, enfim. As pessoas te dão, os homens te dão um feedback, depois de um tempo, olha, minha vida mudou, comecei a ter tal percepção, comecei a sentir, muda a fala, muda o comportamento, as pessoas te dão um feedback depois de um tempo, você tem esse retorno, Como é que começou isso que tu estás colocando assim, isso que tu estás chamando de retorno? Começou da seguinte forma, quando eu fiz o trabalho em 97, nós tínhamos isso que tu colocasse, os 8 encontros, o rito, e depois terminava, que era a proposta que o Mauro desenvolveu. Quando terminou naquele ano, alguns de nós fomos, porque nós éramos 11 homens, conversar com o Mauro, e a gente perguntou, Mauro, será que tu não poderias compartilhar conosco tudo isso, como é que tu chegaste nessas coisas, como é que nos transformou tanto? E aí ele começou a nos reunir, alguns homens. E vocês viraram multiplicadores. Nós começamos então a nos encontrar e isso se transformou no que hoje nós chamamos o segundo ciclo. Desse segundo ciclo já surgiu depois um terceiro, um quarto e um quinto. Então como é que nós vemos que os homens se transformam? É que eles continuam. Não todos, mas muitos deles. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma fala ali na Unipaz, e logicamente que tinha um homem só, novo, mas tinham 6 homens que já tinham feito em vários momentos, que foram lá justamente para prestigiar, não importa se era 1 ou 100 homens, e como era um homem só, houve a oportunidade de eles compartilharem a experiência deles, e ali ficou bem claro que todos eles fizeram questão de colocar como eles tinham se transformado a tal ponto que foram num lugar que eles já viram várias vezes a mesma coisa, sobre um assunto que eles já tinham feito o encontro, mas que faziam questão de ir lá para acolher aqueles que de alguma forma eram novos ali. Que
Mas São Paulo, com essa dificuldade que tem, só tinha um homem. Mas para nós, tendo um homem, tem todos os homens. Que bacana, que bacana. Não tem problema. É um, vai ser um. Como é que funciona? São 8 encontros. Isso. Se a pessoa quiser entrar no quarto, no quinto, é uma coisa rotativa? Não, ele tem uma Não, metodologia. ele tem um do processo. Primeiro ao segundo. Sim. Do primeiro Nós ao fazemos oitavo. assim, nós não começamos ainda esse ano. Nós vamos começar dia 30 de março, ali na Unipaz, na Pedro Morgante, número 76. Então, se alguém estiver interessado... É Vila Mariana? É ali na Vila Mariana. Então, se alguém tiver interesse, eu acho que vai ser colocado o meu e-mail, pode entrar em contato comigo. Nós acolhemos até o 4º encontro. Até o quarto. Até o 4º encontro, que seria, vamos supor, daqui a 4 meses, né? Por quê? E mesmo assim a pessoa entra no 4º encontro e nós temos um encontro onde a gente recupera os 3 primeiros. Não assim que nós achamos que se a pessoa entrar no 4º encontro, ela vai ter dificuldade de fazer a caminhada, não. É que nós achamos que ela perdeu e era importante se ela pudesse acessar essa informação que ela não teve. Então a gente recupera os 3 primeiros encontros, porque assim quando chegar no 5º encontro, ela viu como todos os outros, os 3 primeiros, fez junto com eles o 4º e agora no 5º estamos todos no mesmo plano. Que interessante. Então começa dia 30 de março? 30 de março. O que é um sábado? É um domingo de manhã. É domingo Nós de manhã. optamos por domingo de manhã pelo seguinte, porque a gente também quis tirar um pouco a coisa, que às vezes as pessoas alegam que não vão por causa do trânsito, do trabalho, do metrô, domingo do não sei de quê. manhã, Domingo gente. de manhã, deixa de ir à missa e vai lá. Só se for preguiça, né? Só se for preguiça. Porque não vai ter outra desculpa. Pois é, não tem outra desculpa. Então a ideia foi assim, abrir um momento que facilitasse a oportunidade das pessoas irem, né? Então é domingo de manhã, das 9 ao meio-dia, e nós já temos a agenda de todas as datas até o final do ano, porque esse 9º encontro ele acontece sempre no mesmo final de semana, que é o de 15 de novembro, onde ele acontece no Brasil em 4 lugares diferentes. Já está assim, quer dizer, tem em Porto Alegre, tem na região da Serra do Rio Grande do Sul, tem em Florianópolis e tem no norte de Santa Catarina, onde então os homens se reúnem de lugares diferentes. Então aquilo que, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vai se reunir de bairros diferentes, quando se vai para Santa Catarina a gente se reúne de cidades diferentes. Porque assim também os homens percebem que aquilo que poderia ser paulistano, de repente a gente vê que não é só brasileiro, porque a gente também tem muitos estrangeiros que às vezes estão aqui no Brasil. Nós temos aqui em São Paulo um italiano, nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, um dinamarquês, nós já tivemos em Florianópolis também uma pessoa da França. Então, na verdade, assim também mostra que esse aspecto do ser homem é uma coisa, por isso que a gente valoriza essa imagem do Jung, é uma coisa assim onde todos nós estamos no mesmo inconsciente. Né? Olha, que bonito, deve ser lindo o trabalho. Eu sou um entusiasta. Né? Você que coordena aqui de São Paulo? Aqui a gente chama de facilitador. Eu facilito você aqui. que facilita o grupo aqui de São Paulo. Isso, exatamente. Então, dia 30 de março, Isso. inicia um grupo aqui na Vila Mariana. Isso, Vila Mariana. Na Unipaz. Na Unipaz. Se entrar no site da Unipaz, tem essa informação? Eu não sei se eles já botaram ali. Eu acho que seria interessante se entrasse no site do... Que a gente tem um site. Que tem um site que se chama Guardiães, sem o tio, do amanhã.org.br. Guardiães do amanhã.org.br. Ou o meu mesmo, meu e-mail ali. Olha lá, tá aparecendo. luijaque@gmail.com. Então quem tiver interesse pode passar um e-mail direto que eu faço questão de dar todas as informações. Esse aqui de São Paulo é aquele que acontece em 8 encontros. Praticamente vários lugares no Brasil. Tem alguns que são intensivos. Nós até propusemos aqui em Nazaré Paulista esse ano, dentro da Uniluz, mas não chegou a ter repercussão, então a gente resolveu não seguir, porque não houve assim um número mínimo, né? Então nós estamos sempre buscando alternativas. Numa dessas, São Paulo explode também, como explodiu no Sul, que a gente está muito aberto para isso. Eu fico super feliz. Contamos com a colaboração das mulheres, porque as mulheres vão nos ajudar
Mas mulher pode participar? Não, nos ajudar sim, ó. Por exemplo, como é que aconteceu Encaminhar no Sul? os Exatamente, homens. encaminhar os homens. Mas mulher não pode participar. Nem Porque dessa existe palestra. das mulheres, não da palestra sim, por isso é que nós convidamos sempre as mulheres das palestras. Porque assim no Sul, quando começou, que casualmente esse médico começou o trabalho dos homens e no mesmo momento a mulher dele começou com a das mulheres. As mulheres lotona, porque as mulheres têm muita facilidade de busca do seu autoconhecimento. Aderem mais, né? Os homens são mais resistentes. E aí como é que começou? As mulheres diziam para os homens, ou tu faz, ou tu vais lá, ou então... Você não vai acompanhar, não vai, né? Porque o nosso eu vou relacionamento... transformar e você vai continuar. E aí os homens começaram a entrar, mas em Blumenau foi interessante que começou primeiro com os homens e os homens disseram para as mulheres, ou vocês trazem o trabalho das mulheres para cá, ou então bacana, deu para vocês. Então é um processo que a gente vê que homens e mulheres fazendo isso, na verdade está existindo uma transformação pessoal, sem dúvida. Né? Que legal, que legal. Luiz, obrigada, obrigada mesmo, achei fantástico conhecer um pouquinho o trabalho, vou querer conhecer mais, encaminhar alguns homens, já pensei aqui em alguns pacientes, no marido, né? Então, maravilhoso, vai ser uma alegria encontrar esses homens. Várias pessoas que acho que se enquadrariam bem nesse, acho que geral, né? De uma forma que a gente vai pensando nos conhecidos, enfim. Tranquilamente, para nós assim é fundamental. Por que é importante a mulher? Porque o nosso trabalho não é os homens buscarem se qualificar para entrar numa guerra de sexo, bem pelo contrário. Nós sentimos assim que só vai existir um encontro assim mais tranquilo entre homens e mulheres quando os dois estiverem inteiros em si mesmos. Que bacana, então esse é o nosso convite. Que lindo, obrigada Muito Luiz, obrigado obrigada mesmo pela presença, fiquei super feliz. E eu quero agradecer a Moda Show Show, que sempre me veste com um modelito mais lindo do que o outro. Um grande beijo para a equipe e semana que vem eu tô aqui esperando por você, terça-feira às 16 horas ao vivo. Beijão, até semana que vem.